A história de Ester, a mulher que salvou seu povo. Era uma vez uma jovem judia chamada Ester, que se tornou rainha em um reino onde o perigo espreitava a cada esquina. Imagine só, você é uma mulher comum, mas, de repente, é lançada em um mundo de intrigas palacianas e decisões que podem mudar o destino de seu povo. O que você faria? Em meio a banquetes luxuosos e sussurros traiçoeiros, Ester se viu diante de uma escolha que poderia custar sua vida, o que a levou a arriscar tudo. Mas não se engane, essa história não é apenas sobre coragem. É um verdadeiro embate entre o medo e a fé. Você já parou para pensar como uma única pessoa pode fazer a diferença em uma sociedade cheia de desafios? Ao longo desse caminho, Ester não apenas desafiou a autoridade do rei, mas também se tornou a voz dos oprimidos. E você? O que faria se tivesse o poder de mudar tudo à sua volta? Prepare-se para mergulhar em um conto que revela não apenas a força de uma mulher, mas a força de um povo unido. Fique comigo, porque a história de Ester está prestes a se desenrolar. E você não vai querer perder nenhum detalhe. Contexto histórico e cultural. Quando pensamos na história de Ester, é fundamental entender o cenário em que tudo isso acontece. Estamos falando de um período em que os judeus estavam exilados na Pérsia, longe de sua terra natal. A vida na Pérsia não era fácil para eles, pois enfrentavam a discriminação e a opressão. Era uma época em que a política e a religião estavam profundamente entrelaçadas, e os judeus, em sua maioria, eram vistos como estrangeiros, o que complicava ainda mais sua situação. A sociedade persa era marcada por hierarquias rígidas e um sistema de castas onde o rei, Assuero, tinha poder absoluto. A corte era um lugar de intrigas, e aqueles que não se adaptavam às normas corriam sérios riscos. Para os judeus, viver sob esse regime significava não apenas lutar pela sobrevivência, mas também buscar formas de preservar sua identidade cultural e religiosa em meio a um ambiente hostil. Além disso, as dinâmicas sociais da época eram complexas. As alianças e rivalidades entre os nobres persas afetavam diretamente a vida dos judeus. Cada movimento na corte poderia significar a diferença entre a proteção e a perseguição. É nesse caldo cultural e político que Ester emerge como uma figura central, desafiando as expectativas e os limites impostos pela sociedade. A resistência cultural se manifestava nas celebrações, nas tradições e até mesmo na vida cotidiana. Os judeus mantinham suas práticas religiosas e, mesmo no exílio, tentavam manter viva a esperança de um retorno à sua terra. É nesse contexto que a história de Ester se torna ainda mais significativa, pois ela não é apenas uma história de uma mulher, mas um reflexo da luta e da resiliência de um povo. A complexidade do período histórico em que Ester vive não pode ser subestimada. Cada detalhe, cada interação, cada desafio enfrentado por ela é um eco dos desafios enfrentados por sua comunidade. E ao olharmos para a ascensão de Ester, começamos a vislumbrar a força que pode surgir mesmo nas circunstâncias mais adversas. A ascensão de Ester. A trajetória de Ester é, sem dúvida, uma história de superação e coragem. Ela começou como uma jovem judia em um ambiente hostil, mas sua vida deu uma guinada inesperada quando foi escolhida para se tornar a rainha da Pérsia. Essa ascensão não foi apenas uma questão de sorte, mas uma combinação de inteligência, beleza e uma dose de determinação. Desde o início, Ester mostrou-se adaptável e perspicaz, características que se tornariam essenciais para sua sobrevivência. Um dos fatores que contribuíram para sua ascensão foi a orientação de Mordecai, seu primo e mentor. Ele sempre a incentivou a valorizar suas raízes e a ser cautelosa em um ambiente onde a traição e a ambição eram comuns. Essa relação de apoio foi fundamental, pois proporcionou a Ester a confiança necessária para navegar nas águas turbulentas da corte persa. Mordecai a ensinou a importância de manter sua identidade,
mesmo em meio à pressão para se assimilar. Esther também se destacou por sua capacidade de ouvir e observar. Ao ser levada ao palácio, ela não se deixou levar pela vaidade do poder. Ao contrário, usou sua posição para entender melhor as dinâmicas da corte e as necessidades do seu povo. Essa visão aguçada a ajudou a perceber os perigos que ameaçavam os judeus, permitindo que ela se preparasse para o que estava por vir. Além disso, sua beleza e graça não foram apenas superficiais. Esther tinha uma presença que cativava aqueles ao seu redor, incluindo o próprio rei Assuero. Essa habilidade de conquistar corações foi crucial para estabelecer sua influência na corte. Contudo, sua ascensão também trouxe um fardo: a responsabilidade de proteger não apenas a si mesma, mas também seu povo. Com o tempo, Esther se transformou de uma jovem judia em uma rainha poderosa, mas sempre com um pé na realidade da vida de seu povo. Sua história é um lembrete de que, mesmo em situações de desvantagem, é possível encontrar força e transformar desafios em oportunidades. Essa ascensão não foi apenas uma vitória pessoal, mas um passo importante na luta pela sobrevivência de sua comunidade. O papel de Mordecai. Mordecai, para mim, é uma figura fascinante na história de Esther. Ele não é apenas o tio dela, mas também um mentor e um guia em momentos cruciais. Desde o início, fica claro que sem a orientação de Mordecai, Esther talvez não tivesse encontrado a coragem necessária para enfrentar a situação em que os judeus se encontravam. É impressionante como ele a encoraja a não ocultar sua identidade, mesmo em um palácio onde a opressão e o preconceito eram constantes. Uma das coisas que mais admiro em Mordecai é a sua resiliência. Ele não se conforma com a situação e, ao invés disso, toma uma posição ativa. Quando se recusa a se prostrar diante de Hamã, ele demonstra uma coragem que muitos não teriam. Essa recusa não é apenas uma questão de orgulho, mas um ato de resistência que ressoa na comunidade judaica. Ele sabe que essa ação pode ter consequências, mas ainda assim se mantém firme em suas convicções. Além disso, Mordecai é astuto. Ele não age por impulso. Cada passo que dá parece ser cuidadosamente calculado. Quando ele descobre a conspiração contra o rei, não hesita em informar sobre isso. Essa ação não só salva a vida do rei, mas também coloca Mordecai em uma posição mais favorável, criando uma rede de lealdades que se revelará vital mais tarde. É quase como se ele estivesse jogando um jogo de xadrez, sempre pensando várias jogadas à frente. A relação entre Mordecai e Esther também é um ponto central. Ele a instrui sobre como se comportar no palácio e a importância de manter a identidade judaica em segredo. Essa confiança que ele deposita nela é um reflexo do laço profundo que compartilham. A forma como ele a orienta, sempre pensando no bem-estar dela e de seu povo, faz dele um personagem realmente admirável. Por fim, o papel de Mordecai na resistência contra a opressão é um lembrete poderoso de que, mesmo diante das adversidades, a coragem e a determinação podem fazer a diferença. Ele é um símbolo de esperança para seu povo, mostrando que a luta contra a injustiça deve ser uma responsabilidade coletiva. Sua influência sobre Esther é um testemunho de que, muitas vezes, precisamos de alguém ao nosso lado para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. A conspiração de Hamã. Hamã é, sem dúvida, o antagonista mais marcante dessa história. Sua conspiração contra os judeus é um exemplo claro de como o ódio e a intolerância podem levar a planos nefastos. A motivação de Hamã é complexa. Ele não apenas busca poder, mas também a vingança pessoal contra Mordecai, que se recusa a se curvar diante dele. Isso transforma a história em uma luta não apenas entre indivíduos, mas entre culturas e valores. A maneira como Hamã manipula o rei Assuero é quase trágica. Ele usa a insegurança do rei e a sua própria posição de influência para convencer Assuero a emitir um decreto que condena os judeus. Essa habilidade de manipulação
mostra como o poder pode corromper e como alguns estão dispostos a sacrificar a vida de muitos em nome de sua ambição. É um lembrete sombrio de que a política nem sempre é moral. O impacto da conspiração de Hamã sobre a comunidade judaica é devastador. O medo e a incerteza se espalham rapidamente entre os judeus, que se veem à mercê de um destino cruel. Essa sensação de impotência é palpável e, ao mesmo tempo, revela a fragilidade da vida em tempos de opressão. A história de Esther, então, se torna não apenas uma narrativa de heroísmo, mas também um reflexo das realidades sombrias da perseguição. Por outro lado, a conspiração de Hamã também serve como um catalisador para a ação. É a partir desse ponto de tensão que Esther se vê compelida a agir. A gravidade da situação impulsiona a jovem rainha a confrontar não apenas Hamã, mas também suas próprias inseguranças. A luta contra Hamã se torna um símbolo da luta contra todas as formas de opressão. No final, a história de Hamã é uma lição sobre os perigos do poder absoluto e da intolerância. Ele representa tudo o que é negativo e destrutivo na sociedade, e sua queda se torna uma celebração da resistência e da coragem do povo judaico. A lembrança de sua conspiração nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da justiça pode prevalecer. A coragem e a intercessão de Esther. Quando penso na coragem de Esther, não consigo evitar a sensação de que ela é uma verdadeira heroína. Imagine-se no lugar dela, uma jovem judia em um palácio repleto de intrigas e perigos, decidindo interceder por seu povo diante de um rei que poderia facilmente ignorá-la. Pior ainda, condená-la. A pressão era imensa. Ela sabia que se apresentasse ao rei sem ser chamada, poderia ser condenada à morte. Contudo, Esther não hesitou. A proteção de seu povo pesava mais do que seu próprio medo. Essa coragem é algo que admiro profundamente. A estratégia de Esther também é digna de nota. Ela não apenas se lançou de cabeça na situação. Planejou cuidadosamente sua abordagem. Primeiro, ela organizou um banquete para o rei Assuero e Amã, criando um ambiente que não só a colocava em uma posição de destaque, mas também a deixava em uma posição de controle. Essa escolha demonstra sua inteligência e habilidade em manipular as circunstâncias a seu favor. Ela não se deixou levar pela impulsividade. Tudo foi pensado, passo a passo. Esther também soube utilizar a vulnerabilidade em sua vantagem. Ao expor sua identidade judaica e a ameaça que pesava sobre seu povo, ela conseguiu captar a atenção do rei de uma forma que, certamente, ela sabia que seria impactante. O apelo emocional dela foi fundamental. Ao se colocar em risco, ela não apenas buscou a salvação dos judeus, mas também fortaleceu a conexão entre eles e a coroa. Isso mostra que coragem não é apenas sobre ações ousadas, mas também sobre a habilidade de tocar o coração das pessoas. Além disso, a maneira como Esther lidou com Amã foi um verdadeiro espetáculo. Ao revelar sua traição e conspiração, ela expôs não apenas a maldade do homem, mas também a força que ela possuía como rainha e defensora de seu povo. O choque que Amã deve ter sentido é indescritível. Essa reviravolta não apenas garantiu a segurança dos judeus, mas também estabeleceu Esther como uma figura poderosa na corte persa, algo que, sem dúvida, reverberou por gerações. Por fim, a coragem de Esther e sua decisão de se interpor para salvar seu povo ressoam profundamente na cultura judaica. Ela se tornou um símbolo de bravura e esperança. E sua história nos lembra que, em momentos de crise, é possível encontrar a força dentro de nós mesmos para lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. A celebração de Purim. A festa de Purim é uma das celebrações mais alegres e vibrantes no calendário judaico, e não é difícil entender por quê. Essa festividade comemora a salvação dos judeus da conspiração de Amã, e a coragem de Esther é o coração pulsante dessa celebração. Durante Purim, as pessoas se reúnem para contar a história de Esther,
relembrando cada detalhe da trama e celebrando a vitória sobre a opressão. A alegria é contagiante e a energia nas festas é inigualável. Uma das tradições mais marcantes de Purim é a leitura do livro de Ester, que é feito em voz alta e com grande entusiasmo. As pessoas costumam usar gritos e barulhos toda vez que o nome de Hamã é mencionado, simbolizando seu desprezo e a rejeição ao mal que ele representava. Isso não só torna a leitura mais envolvente, mas também reforça a ideia de que o bem triunfa sobre o mal. É uma maneira divertida de unir a comunidade, criando um senso de pertencimento e solidariedade. Além disso, a troca de presentes e doações para os necessitados durante Purim destaca a importância da generosidade e da compaixão. Esse aspecto da celebração nos lembra que a luta de Ester não foi apenas por sua própria segurança, mas também pelo bem-estar de toda a sua comunidade. Ao cuidar uns dos outros, os judeus reafirmam a ideia de que juntos são mais fortes. Isso é especialmente importante em tempos em que as divisões podem ser profundas. As comidas típicas de Purim, como os hamantashen, biscoitos recheados com pasta de frutas ou chocolate, também adicionam um toque especial à festividade. Essa iguaria simboliza a desconstrução do plano maligno de Hamã, e comer essas delícias é uma forma de celebrar a vida e a vitória. O sabor doce desses biscoitos é um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, a esperança pode florescer. Por último, o legado de Ester e a celebração de Purim nos ensinam sobre a importância de lembrar nossa história e valorizar a coragem. Cada festa é uma oportunidade de refletir sobre os desafios enfrentados e as vitórias conquistadas. Assim, Purim se torna não apenas uma celebração de um evento histórico, mas também uma reafirmação da identidade e da resistência do povo judaico. Uma festa que é um verdadeiro hino à vida. E assim, chegamos ao clímax dessa história fascinante. Ester, uma mulher comum em circunstâncias extraordinárias, usou sua coragem e astúcia para se levantar e salvar seu povo. Mas o que isso nos ensina hoje? Será que estamos prontos para nos posicionar diante das adversidades, assim como ela fez? Imagine-se no lugar de Ester, enfrentando o rei, arriscando tudo por amor ao seu povo. Você teria a mesma bravura? Ou talvez você já tenha enfrentado desafios que exigiram uma decisão difícil. Como você se sentiu? E, falando em decisões, a escolha de Ester de se aproximar do rei não foi apenas uma questão de coragem, mas de fé. Você já parou para pensar no papel da fé em sua vida? Como ela tem guiado suas escolhas? Esta história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma luz a ser encontrada. E se você pudesse ser essa luz para alguém hoje, fique ligado e não perca os próximos episódios, onde vamos explorar mais histórias inspiradoras da Bíblia e o que elas podem nos ensinar. Qual será a próxima lição que vamos descobrir juntos?